bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda e o tema dessa semana é propósito de vida. A reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é sobre o que você acha que Deus estaria pensando quando Ele criou você. O que você acha que estava no coração de Deus quando Ele te criou? Quando um objeto é criado, qualquer coisa que é criada aqui no mundo, o seu Criador imagina, planeja, desenha aquele objeto e coloca nele uma finalidade. Por exemplo, uma caneta. Ela tem a finalidade de escrever, uma cadeira, uma finalidade para sentar. E acontece também que Deus é mais ou menos assim com a gente. Ele planeja a gente nasce no coração dele, ele desenha tudo bonitinho, direitinho, e ele coloca na gente também uma finalidade aqui na Terra. Todos nós, a gente está aqui de passagem, todos nós que acreditamos na vida eterna. A gente está aqui na Terra de passagem. Então, qual será o propósito da sua vida hoje aqui na Terra? Lá em Efésios 1, 4 e 5, diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, antes mesmo da criação, Deus já planejou a gente e colocou em nós um propósito de vida. Todos nós cristãos, a gente acredita que a gente tem um chamado máximo, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, todo mundo que é da religião cristã tem esse chamado de pregar o evangelho. Só que cada um com as suas funções. Você sendo médico, você sendo engenheiro, você sendo dentista, você sendo missionário, você sendo pastor, e aí cada um com as suas funções. Eu quero comentar com vocês 2 pontos sobre propósito de vida. O primeiro deles é que propósito é revelado. Então, Deus vai te revelar aquilo que você veio fazer na Terra, de alguma maneira. Então, converse com Ele se você ainda não sabe sobre isso. Em oração você peça para que Deus te direcione para aquilo que você tem que fazer aqui na Terra, qual seria a sua função e a sua finalidade. E o segundo ponto é que o chamado e o propósito de vida, ele é pessoal e intransferível. Então Deus te escolheu para fazer alguma coisa aqui na Terra e só você pode fazer. Por mais que humanamente falando, outras pessoas possam fazer a mesma coisa, mas Deus te escolheu para isso. Então, abrace isso de verdade, não fica colocando identidade de outras pessoas nisso, ou não fique querendo mudar de rota aquilo que Deus preparou para você. Mas tenta fazer aquele propósito que você acha que Deus está planejando para você, converse com Ele e não coloque isso na mão de ninguém, porque você é especial demais no reino. Muitas vezes, a gente entra num ramo chamado de comodidade. Às vezes a gente está da melhor maneira possível na igreja, a gente está sentadinho, a gente vai para o culto todo domingo, a gente tem amigos na igreja, a nossa família da igreja, mas não é isso que Deus te criou. Você não está fazendo nada daquilo que Deus quer para você. E aí a gente entra num ramo chamado de comodidade. E você acaba entrando num viés na qual você está super livre, super ok, mas não está fazendo aquilo que Deus quer para a sua vida. E essa é uma das maiores frustrações que tem. E eu tenho vivido isso, eu estava muito cômoda num lugarzinho, numa caixinha, e graças a Deus conseguiu me tirar disso. E hoje eu estou vendo outros horizontes e outros ramos que têm feito muito bem para mim e até mesmo para os meus amigos. Eu quero comentar com vocês 3 caras da Bíblia, que foram caras sensacionais, além de outros, que quiseram fazer o propósito de Deus na vida deles. E o primeiro deles é Moisés, que se você não sabe a história, é bom procurar na Bíblia, ele tem uma história muito legal. Foi o cara dos 10 mandamentos, que abriu o mar e várias outras coisas. E Moisés poderia ter simplesmente esquecido do propósito de Deus na vida dele, mas ele quis cumprir esse propósito e ele fez o que ele fez, porque ele estava realmente afim, abriu mão de coisas que para ele poderiam ser boas naquele momento, mas porque ele queria seguir os passos de Cristo. O segundo cara é Jonas. Jonas também foi um cara sensacional, muita gente deve conhecer, aquele cara que foi para a barriga do grande peixe e tal. Se você não conhece, também é uma ótima oportunidade de conhecer esse cara. E Jonas também, por mais que ele tenha tentado fugir do propósito de Deus, que era ir pregar o evangelho na cidade de Nínive, ele conseguiu voltar para o propósito e ele realmente quis chegar até Nínive e salvou aquela cidade. E ele foi quem ele foi porque ele quis, ele abriu mão de várias coisas pelo reino também. E o terceiro personagem, para mim, ele é o segundo cara mais top da Bíblia, e que é Paulo. Para quem não conhece a história de Paulo, Paulo perseguia os cristãos, Paulo invadia e destruía algumas igrejas, ele realmente matava quem acreditava em Cristo. E no momento de maior experiência com Deus, Paulo se converteu e ele pregou o evangelho a muitos lugares, ele transformou muitas vidas e ele, para mim, revolucionou a Bíblia, porque ele criou várias cartas e vários textos da Bíblia.
E lá em Atos 9, que conta essa história, uma coisa que me chama muita atenção nessa narrativa é que no momento que ele tem uma experiência com Deus, que Deus aparece para ele e Deus cega ele durante alguns dias, a primeira coisa que ele pergunta para Deus é: o que queres de mim, Senhor? E é mais ou menos essa pergunta que a gente precisa fazer para Deus. O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para você, sabe? A gente fica muito na comodidade, a gente fica muito nessa coisa, a gente vai à igreja todo domingo, ou a gente não vai à igreja, mas a gente crê, porque a gente tem fé. Mas será que a gente já se perguntou para Deus o que Deus quer da gente? O que Deus precisa no reino? Porque, cara, a gente veio aqui para servir um ao outro, a gente veio aqui para servir o reino, o corpo de Cristo, as pessoas que não são da igreja. A gente precisa amar mais, a gente precisa pregar mais o evangelho, a gente precisa fazer mais a diferença. Eu acho que isso tem faltado muito. Então, se você ainda não se perguntou isso, e se você ainda não perguntou para Deus o que Deus quer de você, é uma ótima hora para você fazer isso. Eu queria falar uma frase do Bill Johnson que diz assim: quando você entender plenamente quem Deus te chamou para ser, você não vai querer ser ninguém além de si mesmo. Então, quando você descobrir para que você veio na Terra e para que Deus te criou e o que estava no coração de Deus quando Ele planejou você nunca mais vai querer ser ninguém, nenhum pastor, nenhuma pessoa que canta, nenhuma pessoa que dança, nem ninguém. Você vai querer ser somente aquilo que Deus criou você. Isso é muito legal de pensar. E para finalizar o vídeo de hoje, para finalizar a nossa reflexão, eu queria falar que você é muito importante para a sua igreja local, você é muito importante para os seus pastores, e o reino precisa de você. Então, se você está hoje cômodo em algum lugar, se você está preso numa caixinha, numa vitrine, é a hora de você sair dessa caixa. É hora de você fazer a diferença no reino, fazer a diferença na vida das pessoas, amar mais, conhecer mais a Deus face a face. Eu acho que isso é maravilhoso quando a gente descobre que a gente tem capacidade de sair da caixinha. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal Grãos de Mostarda e eu espero que você tenha gostado da reflexão dessa semana. Semana que vem a gente volta com novos temas. Um beijo e até semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe.